Bem, nós estamos iniciando a gravação desse segundo bloco da aula de hoje, 4 de junho. Vamos para o último título, o título Incansáveis. Os componentes do grupo, Diego, a Adriana Lima, a Eduarda, o Guilherme e a Stephanie. E, então, de imediato, eu vou, na sequência, aí já fechar o meu microfone, mas vocês já podem, então, iniciar a apresentação. Pode abrir a apresentação, Guilherme. Tá. Vou tentar aqui. Como tu fizeste há pouco, aí, a barra lá, porque tu não está apresentando ainda, né? Tá. Clica na tela, sobe a barra, apresentar agora, tela inteira. Não, é que eu tô no... Eu não tenho computador, eu tô no iPad. Tá aparecendo alguma coisa? Apareceu uma tela, agora tu tem que trazer a tua apresentação do Incansável, está ali no cantinho, e isso, só ampliar ela. Tá. Aí. Tá meio Tá bom? pequenininho. Tá meio pequenininho, mas dá para ver, eu consigo. Não sei se alguém está no celular, aí vai ter dificuldade, porque daí a tela realmente vai ficar pequena. Não sei se tu... Mas não, acho que tu não tem como ampliar isso, né? Não, não tem. Tá. Podemos começar? Tá bem, vamos lá. Tá ok. Como o professor apresentou, né? Nós somos do livro Incansáveis, né? O autor é o Maurício Benvenuti. Ele é gaúcho, natural aqui de Vacaria. E muito interessante é que ele tinha uma carreira muito bem sucedida, né? Em uma empresa grande. E ele largou tudo para começar em um escritório desconhecido, né? Que hoje provavelmente muitos devem conhecer, se tornou a XP Investimentos. E daí, a partir daí, depois ele acabou saindo e criou a própria empresa e abriu ela, na verdade, lá no Vale do Silício, né? Que é situada em São Francisco. Vou passar aqui. No primeiro capítulo ele fala muito, ele diz que tudo vai enferrujar cada vez mais rápido, né? Ele fala muito sobre o Uber, que foi um impacto mundial, né? E de tudo que o Uber causou no mundo. Produtos eles estão desaparecendo cada vez mais rápido, e dando espaço, na verdade, aos novos, né? Uber, Airbnb, Netflix, enfim, tudo que tem sido criado. E ele fala muito que as grandes empresas elas ficam para trás, até a gente estudou sobre isso, né, com o professor Jefferson, devido à burocracia, né, ao corporativismo que as empresas têm e também por não se atualizar, né, que empresas desse tipo que nascem no fundo de garagem assim e elas têm um impacto global gigante, né, que o objetivo delas na verdade é esse, né. Então ele dá o exemplo do Airbnb ali que ele tem uma rede de hotel que ele acabou acabando praticamente com ela, não que ela não seja boa, mas na verdade o Airbnb tu põe ali o local onde tu quer ir ou tu oferece a tua casa e tu vai, simples, né? A questão de hotéis que tu tem que comprar um local, abrir, construir, treinar pessoas para que elas saibam, né, receber pessoas, clientes. Então, essa velocidade, né, da mudança, então, isso é uma coisa que impactou muito o mundo, né, assim como o Uber. Ele também cita a Kodak, né, que é muito conhecida, elas tinham câmeras e também foi engolida, né. Fala da Nokia que ela foi vendida por 3% do valor dela, que tinha o valor, ela foi vendida por 3% para a Microsoft, né. Então ele diz muito isso do impacto que essas empresas novas, né, são startups, que elas causam no nosso mundo. E eu coloquei sempre no fim de cada slide, né, da minha parte, assim, é uma frase que eu achei interessante do livro, né. E nesse primeiro capítulo tem que o progresso é a esperança dos povos e o desespero dos acomodados, né. Na verdade, pessoas que não querem sair do lugar, até como o livro dos colegas anteriores falou um pouco assim também, mas que acabam ficando desesperados com as mudanças que têm acontecido. O segundo ali, como eu disse, da Uber, né, fala que muita coisa ainda vai mudar. Ele dá um exemplo dos carros elétricos, né, que a BMW
A partir de 2025 ela quer começar a fazer carro elétrico. Fala que a Toyota também até 2050 ela vai parar totalmente de produzir carros a gasolina. Fala da Tesla, né, que ela só fabrica carro elétrico. Então é muito interessante nessas partes do livro que traz a mudança, né, desde o princípio lá, que cada vez elas vêm de um ciclo fechado, né, cíclico, né, elas vão mudando e vão cada vez mais rápido, né, esse círculo, porque as pessoas estão começando a aceitar essas mudanças com mais facilidade, diferentemente de antes. Então as pessoas, como a televisão, enfim, a internet, as coisas começam a mudar com uma velocidade maior pela aceitação das pessoas, né? Ele fala também do serviço de intermediação, né? Ele cita um restaurante no Vale do Silício que o chefe ele abre a casa dele para servir os clientes. Então é algo muito diferente de tu ir no local. Claro, as pessoas vão se deslocar até um local, mas é na casa, né? Eles falam sobre ser prático, né? É na casa dele, ele abre e ali tu tem uma refeição e dos ciclos de inovações que nascem invisíveis. Ele citou um negócio muito interessante, que foi um trator, na época que o trator foi criado. Ele fala que nessa época muitas pessoas ficaram desesperadas, né? Porque, pô, é algo novo e não tinha talvez nem dinheiro para comprar, e as pessoas faziam esse trabalho manual, né? Então se desesperaram com isso. E bom, e depois a gente hoje eu acho que a gente não enxerga uma plantação, alguma coisa assim, sem um trator, né? Sem essas máquinas para poderem ajudar a gente. Então, são coisas que são partes interessantes do livro, né? Que eu acabei tirando para mostrar para os colegas. Fala do drone também, é algo muito interessante, que em 2016, em Las Vegas, na verdade, todo ano tem essa esse evento. Em 2016 eles lançaram um drone para transportar humanos. Uma coisa louca assim de se pensar, né? Que tu vai, entra no drone, o local tem espaço para duas pessoas, tu coloca ali onde tu quer ir e pum, vai. Outra coisa muito interessante. Também empréstimos, eles falam que na China já mudou também isso, tu consegue fazer um empréstimo diretamente para uma pessoa, né? Claro que aí, enfim, entra outras situações, questão de risco de crédito, enfim, de não receber, né? Mas que isso vem mudando, né? Então, ele instiga nessa leitura sobre as inovações que vêm acontecendo no nosso mundo. A segunda frase foi: as grandes inovações não parece fazer muito sentido no início, né? Assim como eu acabei citando o trator. Ele fala também da Netflix, que em 2000 ela foi criada em 96, mas em 2000 ela foi oferecida por 50 milhões para Blockbuster, e a Blockbuster não aceitou, né? E era uma locadora gigante, né? Era enorme, e não aceitou por achar que não ia vingar. E no final a Blockbuster acabou sendo vendida, né? Pediu falência, na verdade, e hoje a gente já conhece a Netflix, né? E como eu falei, o período ciclo, né? Cada vez mais rápido essas mudanças. O último capítulo da minha parte fala sobre o Vale do Silício, né? Que é um local que ele acabou indo montar a empresa dele, por lá começarem muitas novas empresas, empreendimentos que, que dão certo e pessoas que então estão interessadas em aprender. Ele fala muito ali nessa frase, até vou começar com ela antes, que quando uma pessoa falha, isso apenas significa que ela pulou de uma ideia para outra. Então, ele não diz que assim, tu teve a primeira ideia e ela vai dar certo. Não, pode ser que não dê certo e na próxima dê. Então, é uma maturação, né, desse processo. E ali, como diz, ó, de onde as principais mudanças partem, né? Ele fala que é um local extraordinário, que toda hora estão criando alguma coisa. E daí, como eu disse, das startups, ele fala que são empresas que, depois os colegas vão explicar melhor, mas dizem que são empresas criadas para impactar o mundo, né? Impactar empresas que crescem do nada. Claro que tem um estudo muito grande dessas pessoas envolvidas, mas que tem um âmbito global de impactar totalmente.
E exatamente no final dessas empresas também que cada vez elas querem investir, né, para não ficar para trás. Então, essa minha parte achei muito interessante. Boa noite, então, pessoal. Falar um pouco da minha parte agora. Eu achei, só comentar rapidamente sobre o que eu achei do livro. Eu achei ele como se fosse um manual das startups. Como devemos fazer, agir. Mas mais pra frente, no decorrer aí, vocês vão entender. Empreendedores de garagem vão engolir corporações. Sedentarismo será engolido. O sedentarismo de uma empresa acaba por não atrair mais as novas mentes de nossos jovens trabalhadores, por ser algo estagnado com aquela velha ideia de ficar no mesmo lugar fazendo sempre a mesma coisa. Muito hoje em grandes empresas que se preocupam muito só em processo, do que em buscar evoluir, buscar inovar o produto ou até mesmo a sua linha. A marca não é sinônimo de longevidade. Isso falou anteriormente. Um grande exemplo seria a Nokia, né, que grande corporação, foi a pioneira, podemos dizer, no ramo de celulares, e que acabou sendo engolida por outra, sendo anexada a outra empresa porque não conseguiu se manter no mercado. Usar o passado para garantir o futuro afasta a inovação e estimula o sedentarismo. O mesmo exemplo que eu comentei anteriormente. A mesma coisa a Nokia, ela se manteve naquele sistema dela por muito tempo e não foi mudando nem buscando inovar no seu processo, o que acabou acarretando na venda da empresa. Muitas corporações, mesmo querendo evoluir, não conseguem. Isso é uma grande observação que muitas empresas tentam, buscando essa evolução, essa inovação, ou acabam por mesmo acabar prejudicando o seu produto. Evoluir ou inovar o produto agrada aos clientes. Isso tem uma grande pesquisa anterior para chegar na decisão correta. Porte não significa nada, isso é referente ao tamanho da empresa. Pode ser pequena e ser muito valorizada, ou uma empresa grande que pode virar nada rapidamente. Por isso também que o empreendedorismo será o agente transformador da sociedade. Startups têm grande potencial de engolir grandes empresas, que é o que a gente está vivenciando hoje no nosso mercado. As startups cada vez estão surgindo mais, podem acabar por engolir todas as outras grandes empresas se elas não entrarem nesse ciclo de buscar a sua evolução e a sua inovação. E, por enquanto é isso. Logo voltamos. Vamos lá, aqui o restinho. Empreendedores de garagem vão engolir corporações. Não, mas pode passar. Isso. As dificuldades das grandes corporações em inovarem. Quando se fala em inovação, a grande parte são de startups, começando mesmo pequenas, inovando o mercado, como exemplo a Uber. E esse é o exemplo que o colega deu. Quando a Uber surgiu, movimentou todas as grandes empresas, ficaram, digamos que, apavoradas com como o crescimento da Uber foi rápido, que era uma inovação que muitos desejavam. Uma startup é geralmente iniciada de uma inovação. Em grandes corporações que se abrigam em sua marca e não se preocupam tanto com inovações em seu produto. Mesmo exemplo antes, como a Nokia, que se manteve muito naquele sistema deles, com a mesma perspectiva, e deixou seu produto acabar por ficar defasado no mercado. A mentalidade inovadora das startups também é reforçada pela característica das suas equipes. Como elas desenvolveram algo bastante diferente e não têm garantia de sucesso, seus profissionais são pessoas que arriscam de verdade, pessoas dispostas a ousar e não ganhar dinheiro por um bom tempo para fazer crescer. Isso representa que diz que uma startup é por pessoas que querem fazer acontecer. Não se preocupam tanto em já sair, que nem tu busca hoje numa empresa estabilidade, tu quer entrar, ter um salário bom. Uma startup, tu entra com desejo de fazer algo diferente no mercado para frente tu possa ganhar muito ou não dar certo e tu ter um aprendizado muito grande.
Inovação disruptiva exige mudar o modelo de negócio. Tem a dizer, inovação de uma empresa que pode, por acabar, não agradando seus clientes, não adaptados aos seus produtos ou serviços. O que é diferente em uma startup. O que ela busca, a inovação de algum produto ou serviço existente, ou não, e começa do zero o seu processo. Essa é uma grande diferença das corporações que a gente vê hoje. E foi o que eu comentei. Pode acabar por mudar o teu produto e não agradar os teus clientes e tu perder, mesmo tendo forte. A startup é diferente. Ela pensa em mudar alguma coisa que existe, fazer ela totalmente diferente, ou criar uma totalmente do zero para a necessidade do mercado que eles perceberam. Uma da burocracia e de assumir riscos. O segmento das startups são muito mais facilitados, referente à burocracia comparado a grandes corporações que, por sua vez, demoram a inovar por sua dificuldade em processo burocrático e pelo risco de perder a fatia de sua receita. Esse eu achei bem interessante, porque eu acredito que seja um grande erro, assim, nesse caminho que as grandes empresas podem percorrer. Porque esse medo de perder a receita, que é tu criar algum produto que não agrade, tu gastar muito na criação desse produto, mas ela fica muito estagnada naquele fazer sempre o mesmo. Ah, se o mesmo deu certo, eu não vou mudar. Eu vou continuar assim. E a parte burocrática, claro que para grandes empresas é muito difícil mudar todo um processo, precisa de muita documentação. Uma startup não, ela começa do zero, então é bem mais fácil criar esse novo produto. Mais focadas em otimizar e criar algo sem precedentes. A diferença entre as grandes organizações e startups é que as grandes organizações buscam mais a melhoria em seu processo do que em criar algo mais inovador, que possa transformar o seu segmento. Por exemplo, agora um exemplo que até o colega citou. A Ford, que são empresas mais focadas em seu produto, foi necessário que a Tesla entrasse com os carros elétricos para que fizessem, que elas revisassem todo o seu processo e ver essa nova, você uma inovação que entrou no segmento que agradou todos os clientes. Então isso meio que forçou eles a mudar o processo para poder se adequar à nova necessidade do que os clientes estavam buscando. Aqui, ó, outro exemplo é as empresas de telefonia e criação do WhatsApp. Acho que a maioria que se lembra que sempre foi por ligação, por ter que ligar, ou era SMS. Quando o WhatsApp entrou, todas as empresas ter que repensar todo o seu sistema, em criar benefícios, criar algo a mais para poder competir com o WhatsApp, porque senão ia defasar o seu sistema inteiro. Tradicional modelo de P&D é insuficiente. É difícil acompanhar a tecnologia. A inovação é criada em qualquer lugar do mundo. A abundância de capital, que seriam os investidores, possibilita a formação de mais startups. Pesquisa e desenvolvimento é demorado para determinar a aderência do mercado. Aí diz sobre as pesquisas e desenvolvimento das empresas, que é algo bem caro, e que elas não conseguem acompanhar totalmente, evoluir, por ser um investimento muito alto, para acompanhar as novas startups que são criadas. Porque, que nem ele diz, a inovação é criada em qualquer lugar do mundo, não tem um lugar específico para te inovar, para te criar algo diferente que possa abalar o mercado. Estamos sem som, não sei se tem alguém falando, mas deve estar com o microfone fechado. O slide anterior não ouvimos. Guilherme, tá no 5 ainda? Isso, acho que deu problema ali. Caiu Tá ouvindo agora, professor? Estou te ouvindo, mas caiu a apresentação. Tá, eu acho que quando
colega começou a falar, desligou meu microfone sozinho. Não Então, fui eu que desliguei, Guilherme, porque tinha o ruído de um cachorro, alguma coisa aí, estava interferindo. tá, tá ok. Tá. Peço desculpas. Vou apresentar novamente. Tranquilo. Aí, deu certo? Sim. Tá ok. Aí no 5 ele fala do movimento que não tem volta, né? E cita Então três tópicos. tem que ampliar. Está pequena a tela. Agora sim. Aí? Ok. Tá ok. Então, no capítulo 5 ele fala do movimento que não tem volta, né? E ele dá alguns tópicos de transformação. Ele cita o ecossistema das startups, né? Ele fala que na verdade, é uma combinação explosiva, né? E no caso, a rebelião são de empreendedores que eles não querem ficar presos nesses padrões de corporativismo, que eles querem mudar o mundo, eles querem quebrar barreiras. Eles não ficam acomodados, né? E no segundo conceito é esse de conhecimento, de juntar pessoas que sabem o que querem fazer, pessoas até numa outra aula que a gente teve, que falava sobre a samba, se não me engano, que fala sobre tu juntar as pessoas que têm maior conhecimento nesse assunto, né, e que estão dispostas como o colega falou, a ultrapassar essas barreiras que hoje a gente está acostumado, né. E no final é o capital, que são investidores que colocam dinheiro nisso por acreditar que isso muda completamente, né, por acreditar nas ideias dessas pessoas. Creio que agora é a colega Adriana. Ah, tá, aqui que não passou ali para o 6. Boa noite, pessoal. Eu sou o capítulo 6, que ele fala que o Vale do Silício é um lugar muito inovador, né, criativo, que as melhores ideias saem de lá. É um lugar de incansáveis, gente que tem fome de mudar o mundo. Ele cita daí algumas empresas bem conhecidas, né, da gente, que começaram lá como startups. O exemplo, o Facebook, a Netflix, o Uber, a Intel, o o Jeans, né, que foi criado lá por Levi Strauss em 1871. 40% da população de lá são estrangeiros, né, gente de todo mundo que estão lá. Depois o autor fala um pouco sobre o conto da estabilidade, assim, que achamos que estamos estáveis porque temos um emprego, mas na verdade não. Adri, desculpa te interromper, mas Guilherme, desliga o microfone. Ô, professor, tu consegue desligar, por favor, que eu não consigo sair aqui. Do conto da estabilidade, então, que a gente acha que está estável porque estando em um emprego, né? Mas não, que os empreendedores e assalariados correm o mesmo risco. Eu achei interessante também quando ele relata que os sonhos dos jovens lá são diferentes. E ele, quando ele tinha 18 anos, o sonho dele era ter um carro, né? E lá, os jovens com essa idade, eles querem mudar o mundo, assim, eles querem construir um foguete para a Lua, assim, como ele fala, né? A maioria nem carteira vai ter, até. E fala também que ele acha engraçado, né, como que uma das regiões mais ricas do planeta cultiva hábitos tão simples e ostenta muito pouco, assim. Por exemplo, um jeans e uma camiseta formam um traje assim para tudo. Uma reunião não é assim, não vê os homens de terno e gravata, as mulheres com aquelas roupas de executivas, assim. Jeans e camiseta tá muito bom já para eles. Não sei. E aí a gente colocou também uma frasezinha, né, que cada capítulo que a gente tira, que é o verdadeiro status é aquele que existe dentro e não fora de você, que quer dizer exatamente sobre isso, né, da simplicidade deles lá. Eles têm muito dinheiro, mas eles são muito simples, cultivam hábitos muito simples.
Guilherme, agora pode passar o 7. Bom, agora eu vou falar a parte da Stephanie, porque ela não apareceu, não me respondeu mais. Então, eu não sei como é que vai ficar a forma de avaliação dela. Mas vamos lá. O que são startups? As startups não são empresas criadas como antigamente. Elas mudaram totalmente o conceito que a gente tem de empresa de sucesso. E os 3 conceitos que definem uma startup são a escalabilidade, a repetitividade, o impacto social. A escalabilidade permite que muita gente possa utilizar esse serviço em qualquer lugar, em pouco tempo, como o Twitter, o Instagram, que puderam ser consumidos rapidamente. A repetitividade, ela oferece algo que possa ser consumido frequentemente, pelo mesmo cliente, como exemplo o Google, que a gente costuma usar bastante. E o impacto social é algo que mude a vida das pessoas, que facilite as nossas vidas, como o táxi e o Uber. E daí no final também tem a frase, que é o protótipo inicial de uma startup, quase nunca é o seu produto definitivo. Pode passar. Como escolher uma ideia? Sua ideia vale pouquíssimo. Só é valorizado quando sai do papel. Exemplo, o Twitter. O idealizador só teve a ideia e não a executou. É a execução da ideia que torna em algo que pode gerar valor. Isso é muito interessante, essa história, porque, bem dizer, o criador do Twitter, ele teve a ideia. Ele sabia como fazer. Só que ele não tirou do papel. Ele só tinha a ideia. Ele até conta que ele contou essa ideia para uns amigos e eles executaram a ideia. Foram lá e criaram um Twitter. E ele ficou sem nada, porque ele não fez nada com a ideia dele. Ele deixou ela parada ali. 4 passos para escolher uma boa ideia. As melhores ideias parecem terríveis no início. Exemplo, o Google. Escolher uma ideia que possa monopolizar um pequeno mercado no início. Exemplo, o Facebook. O pequeno mercado era, não sei se vocês se lembram, quando o Facebook lançou, era só para unir o pessoal da faculdade. Pense em como o mercado vai evoluir. É como se tu olhasse para frente, imaginar como vai mudar, que caminho vai seguir para que a tua ideia possa agregar valor a longo prazo. Lance a ideia no momento certo. Um exemplo é os aviões de guerras abatidos. Deixa eu me lembrar. Eu anotei para me lembrar dessa história. Ah, lembrei. Acho que durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, os aviões, eles começaram a notar que tinha muito furo de bala, de munições, nas asas. E eles pensaram nos aviões que retornavam à base. E aí daí eles começaram a pensar, mas por que a gente não reforça, então, as asas do avião? Já que ali é mais atingido. Só que, ali, como diz, lança a ideia no momento certo, só que alguém olhou e pensou assim, bom, mas se esses aviões com os furos nas asas estão retornando, quer dizer que então tá bom? Por que a gente não reforça a cabine, que é dos que não retornam? É muito interessante isso, porque essa foi a ideia que fez eles meio que ganhar a guerra, porque os aviões não eram mais destruídos. Mas não era a ideia principal, a ideia inicial fazer isso. Foi alguém que observou e pensou mais para frente e viu o problema em si ali e conseguiu a melhoria. Escute as frustrações. Uma forma de validar a ideia é falar com as pessoas, descobrir quem é o potencial cliente e as frustrações dos mesmos, pescando a linha dos pensamentos de que ou desejam de um produto ou serviço. Tenta ouvir os teus futuros clientes, ver o que eles esperam de algum produto, o que eles poderiam mudar em algo que já existe, e para te ter essa ideia do que é realmente desejado pelas pessoas, para poder lançar algo que vai ter grandes chances de obter sucesso. Não tenha medo do medo. Não tenha medo de seus erros, pois errando que vamos alcançar nossos objetivos, aprendendo e evoluindo com eles, pois errar faz parte do processo. Pois ter medo é algo normal a ingressar em um ambiente que não nos é familiar.
No caso, como é sobre as startups. Tu pode tentar. Não tem medo de começar e errar. Porque é com os erros que a gente aprende. Isso aqui é interessante, eu botei vários dados ali, porque eu também não sabia, eu achei muito interessante. Muitas empresas nasceram completamente diferentes do que são. Aqui essa frase é muito legal. Falhar rápido e mudar rápido. Não deu certo? Tu tem o teu espírito empreendedor, muda. Até conseguir algo que tu deseja. Uns exemplos legais. Groupon, que hoje é um site de descontos, foi um site de captação de recursos para os projetos sociais. Em 2007, ele foi isso. Ele captava recursos e depois distribuía. Ele viu que não deu certo. O que ele fez? Ele procurou, viu que estava faltando no mercado e mudou rapidamente para se tornar o que era antes. Por muito tempo foi um grande site de descontos, até surgir novos. O YouTube era um site de namoro por vídeo. Em 2005, não é nada tão antigo, mas eu não me recordo disso também. Para mim foi uma novidade isso. E ele começou esse site de namoro por vídeo, que as pessoas podiam se olhar, só que rapidamente ele notou que isso não estava não estava alcançando o público que ele desejava e resolveu começar a botar esses tipos de vídeos lá para as pessoas olharem e assistirem. Foi quando ele viu que deu certo e mudou para o grande. Ele é uma empresa gigante hoje em dia por causa disso. Pinterest era um e-commerce para celular. Nintendo fabricava jogos de cartas. A Nintendo é muito interessante porque ela começou fabricando jogos de cartas na década de 1880. Depois ela já foi evoluindo tanto que ela passou gerenciando táxis, já passou até gerenciando motéis. Ela só iniciou na ramo de jogos em 1970. E hoje é uma multimilionária empresa do ramo de jogos. A Nokia fabricava papel e botas de borracha em 1865. As telecomunicações começou em 1960. E o primeiro celular lançado, como a gente mencionou antes nos slides, foi deles, em 1987. Ela foi evoluindo conforme as mudanças do mercado. É isso, falhou em um produto, não dá mais certo, muda. Procura as necessidades atuais e tenta evoluir e inovar no seu produto. E, para finalizar essa partezinha ali, o Instagram era um serviço de localização que distribuía pontos aos usuários. Era um serviço onde tu postava a tua localização, onde tu estava, e ela te dava pontos. Conforme foi isso, ele decidiu que poderia anexar mais, e mudou para o grande sucesso que é hoje, que era postar as fotos, e ficou naquilo porque é o que dá certo. Ele muda, mas ele sabe que não existe outro que nem ele, não vai existir, por enquanto, alguém que consiga abalar ele. No capítulo 9, então, começa simples e rápido para depois escalar, né? Aqui ele fala de como se inserir no mercado, que todo lançamento deve ser gradativo, né? Tem que passar por algumas etapas, porque nem sempre o seu negócio ou serviço já vai se tornar um sucesso. Pode até acontecer, porém tem um passo a passo para isso, e ele explica nesse capítulo esse passo a passo. Ele fala também que tem que criar algo, né, que as pessoas amem e precisem. Que o empreendedor ele tem que identificar o que o público precisa antes mesmo do próprio público saber, né? Ter em mente que o negócio, o serviço não é só para ele. Por exemplo, o Airbnb, antes de ser, né, a maior rede de hospedagem do mundo, ele focou toda a sua energia somente para 3 pessoas, né? E nunca construiu um único prédio. Fala também que as startups vêm mudando o mundo, né, com as suas novas tecnologias, e o plano de negócio lá tem outro nome, é MVP, que é Produto Mínimo Viável. O primeiro MVP do Vale foi escrito bem simples, até com alguns borrões, mas esse documento convenceu os investidores e que eles, né, captaram lá alguns milhões e fundaram a Intel. Sobre esse assunto, o autor recomenda que a gente veja o filme Sometime Venture, dos Estados Unidos, de 2011. E sobre o 9 é isso. O time e cultura fazem você vencer.
No livro inteiro, ele fala bastante sobre o time, como a gente deve valorizar as pessoas que trabalham com a gente, que fazem nosso negócio movimentar. Então, é bem importante destacar isso também. Nas últimas partes, eu vou falar mais também sobre isso. Orgulhe-se da pequena quantidade de funcionários que consegue ter. Gente talentosa quer embarcar no foguete e ir para a Lua. Dê a vida ao seu negócio. Rumo ao topo. Uma cultura forte atrai talentos. Pode passar. Um pouquinho estava fechado aqui. No 11, Você Não É Uma Ilha, ele fala aqui da importância do networking nas relações profissionais com outras áreas ou empresas. Até porque nós sabemos que o que fizemos, na maioria das vezes, está ligado a outras empresas. Ele dá um exemplo assim, ó, que não se tem eletrodoméstico sem eletricidade, né? Ou seja, uma coisa depende da outra. Por isso a importância de um feedback e de network para a gente aprender a se relacionar com os outros, né? Ouvir outras ideias, que é sempre válido e contribui para o sucesso da empresa, né? Ele conta também que ele conheceu lá o gaúcho Felipe Lima, do Airbnb, e o Patrick Seguis, fundador do iFood. Fala para a gente não subestimar nossas limitações, né? E se você não é bom em algo, ou se precisa de tempo para finalizar um projeto, para não se desesperar, porque isso é normal. Porém, quando as pessoas ou empresas não são capazes de reconhecer as próprias limitações, isso sim é grave e pode matar as mais incríveis e sensacionais ideias. Então, no finalzinho, a frase ali, que você não é uma ilha e precisará de muita gente para erguer os seus sonhos. E era isso no 11 também. Pessoal, no máximo 5 minutos para concluir, tá? Quem você quer atingir? Os 4 tipos de potenciais consumidores. Aqui é como se fosse uma hierarquia de onde tu quer chegar. Eu conheço a marca, eu gosto da marca, eu sou a marca, eu vivo pela marca. Daí se transforma em conhecimento, atração, conexão e fidelidade. Aí conta como foi a criação da GoPro e como Kelly Slater é fiel à marca que causa conexão nos colegas, atração por outros setores, o conhecimento de quem vê e ouve a marca. Passou por todas aquelas etapas. Que festa você daria? Representa a importante ideia de saber quem é o seu cliente, seus gostos e desejos, seus hábitos e ideais. Pensar como se fosse dar uma festa e saber exatamente como fazê-la, para agradar seus convidados com o que realmente espera vivenciar. E lançar o produto que realmente os clientes esperam receber, o que eles desejam e almejam. A necessidade do consumidor não muda, a tecnologia sim. Mostra que os meios de busca e fornecimento dos produtos ou serviços vêm evoluindo constantemente junto à tecnologia e que resta às empresas migrarem juntamente a esta nova onda de tecnologia, se adequando assim à demanda e às necessidades dos consumidores. Assim como a empresa que começou como uma startup, a Uber, que tornou-se hoje uma mega empresa. Qualquer empresa é uma empresa de mídia. O poder da informação está com você. Ele fala bastante que alguns anos atrás o mundo todo era movido por grandes mídias que mobilizavam milhares de pessoas, como jornais, canais de televisão, até rádio, que influenciavam de forma relevante a vida das pessoas. Já hoje em dia a gente está com o poder em nossas mãos. A gente conta com diversas redes sociais e outras maneiras de interação e conhecimento. A influência que a gente causa a cada publicação é maior do que qualquer outro meio que já existiu. E os usuários têm o poder de avaliar estabelecimentos, atingindo, assim, diversas pessoas que pretendem ir a um lugar ou receberem um serviço. Hoje, quem tem discernimento de escolher os melhores lugares e mudar várias opiniões são os clientes, sem nenhum problema ou custo com isso. Dialogue com o seu público. Hoje, para ele, não basta ter um atendimento robótico,
e eficaz. As pessoas esperam que a gente tenha um diálogo, empatia, cordialidade e principalmente uma boa plataforma de mídia. Evidencia também bastante sobre tratar bem os clientes e funcionários, fazer com que eles se sintam parte do projeto, deixar que eles participem diretamente das melhorias, fazendo sugestões. É de extrema importância que as pessoas se sintam valorizadas para continuarem sendo seguidoras da sua marca. E fidelizar os clientes é tão importante quanto ter novos. Então, por isso, dialogue com o seu público. Os 3 tipos de trabalho falam dos trabalhos usando mão, cabeça ou coração. A tecnologia pode substituir praticamente todas as funções. Com os robôs, a gente consegue ter as mãos e a cabeça substituídas, mas o coração não. E ele fala bastante disso para se conectar com o público, que se eles forem conectados com a empresa, não vão deixar de seguir a sua marca caso tenha esse envolvimento. E o efeito Rossano foi uma palestra que ele assistiu e que eu vou passar um pouco, porque já falei um pouco sobre isso, para não ficar tão longo. E uma empresa de mídia clássica, ele fala da Tesla, quer dizer, uma empresa de mídia clássica que ela faz produtos caros para as pessoas que têm dinheiro. A Tesla é bem legal também, o que ele fala sobre isso, mas também não, acho que a gente não tem tempo para isso. Então pode passar. Guilherme, passa o slide. A sua palavra tem poder. Ele diz bastante sobre que discursar bem é algo que cativa e atrai as pessoas, e que se for feito de uma maneira clara e duradoura o suficiente, deixa as pessoas mais envolvidas com a sua causa e com vontade de trabalhar com você. É importante saber conquistar a atenção das pessoas, independente de quantas estiverem ouvindo. E no discurso do elevador, se trata de resumir o seu negócio em 30 segundos. E as 3 principais perguntas que vão ser respondidas nesse discurso vai ser o que a sua empresa faz, qual é o crescimento do mercado em que sua empresa está e qual é a movimentação do seu negócio. A estrutura básica é para surpreender no palco. É o problema que você vai apresentar para resolver, né? A solução, que é apresentar o serviço ou produto que resolve o seu problema, o tamanho da oportunidade que vai ter o seu negócio para as pessoas, a atração do negócio, que mostra que você está se mexendo, que está se envolvendo junto com a sua equipe para que isso dê certo, como você ganha dinheiro, mostre como o negócio vai fazer você ganhar dinheiro, e time, como eu falei antes, que tem que falar da sua equipe, que ele exalta bastante a equipe, que só eles vão poder realizar essa mudança juntamente com você. O mais popular programa de apresentações. Esse programa que a gente está usando agora, que é o PowerPoint, que mudou totalmente as apresentações, tanto das escolas e faculdades que ele fala, mas principalmente das empresas, que mudou a maneira de mostrar as ideias, imagens, dados e gráficos. Entender o investidor para saber falar dele. Ele fala sobre diversos tipos de investidor, fala sobre capital de risco e coisas mais detalhadas, mas eu também não vou me aprofundar sobre isso. Pode passar. O conhecimento e a paixão importam. A matemática do Vale. Lá no Vale do Silício, cada jovem tem uma forma única de aprender e resolver os problemas que não são pré-definidos com uma só resposta, como a gente costuma ver. Isso ajuda no empreendedorismo do Vale do Silício, que também tem universidades que estimulam isso. Vou citar uma, que é a Stanford, que foi uma das melhores universidades do mundo, e os seus ex-alunos já criaram empresas como a HP, o Google, o Yahoo, o Instagram e o Snapchat. Um exemplo brasileiro. O iFood, que hoje é delivery no Brasil e na América Latina.
surgiu para facilitar nossas vidas nos pedidos de qualquer comida de maneira rápida e simples, além de pensar em gerar lucro. A história do iFood é bem legal, mas eu também acho que não vai dar para falar sobre isso. Que é sobre a filha dele, que meio que deu a ideia para ele criar, quando eles foram pedir comida por telefone. Foram ligar para uma pizzaria, se eu não me engano, e pedir comida, e essa pizzaria estava fechada. E a filha do criador do iFood falou: por que não tem uma maneira mais fácil da gente pedir comida? Que eu só coloque no aplicativo o que eu quero e ele me mostre que restaurantes estão abertos e o que tem disponível para eu consumir. Seja apaixonado pela sua causa. Ser empreendedor não é fácil, mas acreditar e ser apaixonado pela sua causa é essencial. Tem que ter um propósito, algo que a gente acredite, que vai mudar a vida das pessoas e a nossa, para no fim valer a pena. Isso vai fazer com que os nossos funcionários se engajem no projeto juntamente com a gente. E o que vimos aqui foi apenas a faísca. O Uber revolucionou a indústria de táxis sem ter nenhum táxi. A Netflix é o maior cinema do planeta sem ter nenhum inventário. A Tesla vende os carros mais desejados da atualidade sem ter nenhuma concessionária. E várias outras mudanças estão em curso. Quem não acompanhar ficará para trás. Quem não entender para onde o futuro caminha ficará obsoleto. Pode passar. E daí essa é uma das últimas frases do livro que fala: uma geração de incansáveis que não aceita mais a mesmice das coisas está reescrevendo completamente o mundo onde vivemos. Que realmente o livro trata exatamente disso, das mudanças que estão em curso e que a gente vai ter que se acostumar com isso, porque senão a gente vai ficar para trás. E pode passar. Tem um vídeo também do autor do livro, só que eu acho que ele não vai reproduzir no iPad. Mas caso alguém queira no grupo, eu posso passar o link. É isso. Muito obrigada. Ok. Muito bem, Eduarda, Guilherme, Adriana, Diego. Stephanie acabou não aparecendo, né? Guilherme agora pode encerrar a apresentação. Ok. Eu vou rapidamente iniciar a apresentação, eu aqui, só para registrar, na verdade, registrar aqueles que estão presentes. Já vou falar sobre a apresentação. Só para registrar aqui quem está presente. Ok. Não precisam dar o oi, eu estou registrando aqui. Sei que alguns estão aqui, mas não estão, né? Mas, de qualquer forma, fica difícil depois também ficar controlando quem se manifestou ou não. Eu vou monitorando, assim, as participações, os comentários e tal. Bom, ok. Oi, tá bem. Olha só. Não, tranquilo, não precisa, já registrei aqui, já registrei quem está presente, tá, pessoal? Olha só, em primeiro lugar, cumprimentar o grupo, tá? Cumprimentar o grupo, eu vou parar a apresentação. Peço desculpas, que eu tive que né, interferir rapidamente ali e pedir que acelerasse um pouco, porque acabou passando, assim, dos 30 minutos, né, a apresentação ultrapassou os 40, no fim. Então, mais nesse sentido, mas de qualquer forma, a apresentação, ela estava bastante detalhada, bastante rica,
né? E trouxe muito, porque tem realmente muito conteúdo, o livro, e todos os livros, na verdade, que foram lidos, eles têm muito conteúdo, por isso que eu disse, olha, vai ser difícil 30 minutos, é um desafio vocês conseguirem apresentar né, tudo do livro, é impossível, na verdade, então vocês vão ter que fazer uma síntese daquilo que realmente vocês acham, assim, muito importante para trazer para os colegas e tal. E realmente todas as histórias que vocês trouxeram aqui, que o Benvenuti apresenta, elas são histórias que vão ao encontro da ideia dele, do que ele quer transmitir, desse espírito que existe lá no Vale do Silício, né, de como as coisas funcionam por lá, das características que se encontra lá naquela região que é a região mais rica do mundo, né? Há exatamente 2 anos, junho, início de junho, eu visitei, eu estava lá, então foi uma experiência interessante conhecer um pouco dessa região, e não há excessos, não há exagero nessas descrições do Benvenuti, e esse livro, ele, assim como todos os outros, como eu comentei, ele demandaria aí mais tempo para que a gente pudesse conversar mais. Talvez na próxima aula a gente resgate algumas coisas, né, especiais, assim, de alguns dos livros, para que a gente possa conversar. Penso que esse livro, no final, agora os 2 livros, Originais e Incansáveis, são livros que fecham bem esse nosso seminário, né, esse momento que a gente discutiu sobre ideias, sobre práticas, sobre ferramentas, mas especialmente sobre os ambientes do nosso tempo, os ambientes organizacionais, como é que as coisas estão funcionando, como é que as empresas estão atuando. É espetacular, Adriana, realmente é um mundo à parte, é um mundo completamente diferente disso que nós conhecemos, né? A Adriana disse que ficou curiosa, realmente quem lê estes livros, Criatividade S.A., Scrum não, de 0 a 1, vários livros fazem menção a empresas lá do Vale do Silício. Mas, e aí eu teria que me aprofundar muito aqui, tomaria muito tempo, e hoje a ideia é nós termos uma outra atividade, então nós vamos resgatar ainda, numa próxima aula, possivelmente, não vai ser semana que vem, porque semana que vem, me corrijam, semana que vem é feriado. Sim, semana que vem é Corpus Christi. Isso, então, só daqui a 2 semanas, lá no dia 18, então, aí nós vamos, então, ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre estas questões, assim, que foram pontuadas, que foram apresentadas aqui por vocês, pelo grupo anterior e por outros grupos que apresentaram na semana passada e retrasada. Que falam sobre modelo de gestão. Vocês vejam que essa coisa da resiliência, né, da capacidade de se ajustar, a coisa da velocidade com que as coisas, com que tudo, né, acontece e se transforma. Então, tem muita coisa, realmente, que são as características contemporâneas e características únicas, porque não vivemos essa condição em nenhum momento da história que se tem conhecimento. Então, quando a gente destaca, né, esse momento atual, não é assim, sim, mas o mundo sempre muda, o mundo, né, está em constante transformação, sim, mas nós tivemos períodos em que o processo de desenvolvimento, de transformação do mundo, era lento. Então, tu tinha o tempo necessário para planejar, para pensar em outras alternativas, para lançar um produto, para ajustar ele ao mercado. E hoje nós temos características muito diferentes. Hoje a velocidade é a principal característica. Isso que a gente falou no primeiro livro, a rapidez, a exigência da rapidez. Então, estas características do nosso tempo, contemporâneas, estas características exigem novas formas de gestão, novas formas de atuação.
novos ambientes organizacionais, nova maneira de lidar com o mercado, de fazer uma leitura do mercado. Então, essa coisa de planejamento estratégico mudou completamente, né? A forma de tu planejar as tuas ações, a forma de tu fazer análise de cenários, tudo está muito mais dinâmico. Mesmo que tenhamos, no livro anterior, né, refletido sobre, por vezes, darmos esta oportunidade ao tempo, né, de forma responsável, mas darmos essa oportunidade ao tempo. É um desafio nós conseguirmos, né, estabelecer esse espaço necessário para explorar ao máximo a criatividade, mas, ao mesmo tempo, sabermos que, né, o tempo urge e o mercado está exigindo sempre uma atitude rápida nossa. É um paradoxo, né? E precisamos ter inteligência e capacidade para lidar com estas questões. Gostaria de falar mais sobre características do ambiente, sobre as relações de trabalho, isso que a Adriana falou na apresentação, da calça jeans, da camiseta, tu já está pronto para o trabalho, das características lá do Vale do Silício. Tem muita coisa realmente que a gente pode conversar, mas este é um mundo que ainda é distante para muitos países e muitas regiões. Nós estamos ainda distantes, né? Mas é um mundo, né, que sinaliza, olha, esse é o futuro, esse é o caminho. Entretanto, temos que vencer, né? Temos que vencer a desigualdade, temos que vencer os distanciamentos sociais que tanto já falamos, né? Ontem, na live que eu tenho feito nas quartas-feiras, até mandei o convite para vocês, ainda tive um determinado momento, até conversando um pouco sobre essas manifestações lá nos Estados Unidos, manifestações em outros países do mundo, manifestações aqui no Brasil, e tive a oportunidade de observar e de comentar sobre os distanciamentos sociais, e aqui nessa turma eu já tive também, em algum momento, abriu espaço assim para comentar sobre isso. Já falei para vocês que nos últimos 4 anos, os 10% das pessoas mais ricas ficaram mais ricas no Brasil. E os 90% das pessoas de classes mais baixas ficaram mais pobres no Brasil, nos últimos 4 anos. Então, vejam, o que aconteceu no Brasil? Num momento que nós temos que lutar por uma diminuição da desigualdade, na verdade, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Os 10% mais ricos ficaram mais ricos, 10%. 90% da população ficou mais pobre. Esse é um movimento que tem se repetido a partir de políticas ou da falta de políticas sociais mais responsáveis, mais sérias. Então, nós temos problemas inúmeros para vencer. Mas o mundo, paralelamente a isso, né, em outros lugares, apresenta, né, um cenário do futuro. Nós vamos lá para o Vale do Silício e é uma coisa maluca, é um mundo que funciona perfeitamente. É um mundo onde as coisas todas acontecem dentro de uma ordem, dentro de uma organização, dentro de um bem-estar. Então, é possível, mas nós precisamos de políticas sérias e precisamos vencer ainda muitas etapas para chegarmos nesta condição, né? Esse é o desafio. Bom, temos tanta coisa para falar, mas infelizmente hoje não vai dar para a gente se aprofundar. Vamos retomar algumas coisas, acho que é importante retomar, inclusive, estas questões que dizem respeito a modelos de gestão. Quero deixar, assim, claro que nós, como futuros gestores, que vamos comandar equipes, que, quem sabe, vamos abrir a nossa startup, vamos abrir uma empresa, vamos empreender, quero dizer que a gente precisa, acima de tudo, sempre ter presente que nós vamos empreender em nome do desenvolvimento e de uma justiça social. Ontem eu falei sobre isso. Então, empreendedor não é aquele cara que quer ter um negócio para ganhar dinheiro, custe o que custar.
E se os outros forem, né, não tiverem a capacidade de me acompanhar, ou não tiverem a mesma capacidade que eu tenho de tocar um negócio, bom, o problema é deles. Não. Empreender em nome da justiça social, empreender em nome da sociedade, empreender em nome de um mundo mais justo. Isso sim. Então, pensar em modelos de gestão, mas em modelos de gestão que valorize as pessoas. Valorize e prestigie todos aqueles que fazem parte da organização. Isto é ser um gestor, um administrador que tenha consciência coletiva. Alguém que sabe valorizar o ser humano e não ganhar dinheiro custe o que custar. Esse é um sentimento que nós precisamos desenvolver. Nós não estamos fazendo a administração para ter uma empresa e ficarmos ricos. Não, nós temos que estudar administração para saber gerir uma empresa e tornar o mundo melhor. Para todos e não para mim. Ok. Entusiasmo com os discursos aqui, mas acho que é importante esse registro. Mas agora vamos falar sobre atividade avaliativa. Vocês sabem que... Obrigado, Pamela. Vocês sabem que nós não vamos ter mais aquela prova presencial. Então, eu tinha já comentado que possivelmente teríamos alguns instrumentos. Faltam poucas aulas. A semana que vem ainda é feriado. Depois tem dia 18, 25 e mais uma aula. Eu acho que acabou. Então, vamos ter mais uns 3 encontros e nós vamos ter agora atividades que eu vou propondo no dia. É um desafio e tal, mas é importante isso, né? Esse momento final. Então, hoje, já está no ambiente aula uma sala aberta, certo? Eu vou aqui dar uma olhadinha aqui na sala, até para saber exatamente qual é a sala, como é que eu abri. Eu abri uma sala chamada Envio de Atividade. Vejam assim, ó, tem no bloco de desenvolvimento 2, quando vocês entrarem agora no ambiente aula, no bloco de desenvolvimento 2, tem ali as teorias e tal, depois tem sala de interação, depois tem o AP2, Seminário dos Livros, embaixo, sala de interação, Seminário dos Livros, parte 1, sala de interação, Seminário do Livro, parte 2, sala de interação, link para a aula do dia 4 de junho, que é onde eu mandei o link hoje, e aí tem envio de atividade AP3. Isso não existe AP3, vocês vão dizer, não, para aí, professor, era AP1, AP2 e a avaliação semestral. Ok. Isso no sistema é AP1, AP2 e AS. Só que a AS eu fragmentei, eu recortei. E vou fazer, né, pequenas atividades. Então, nós vamos ter agora uma atividade AP3, que vocês vão entrar ali e vão responder. Vocês vão enviar uma atividade. Ninguém consegue ver a atividade do colega, certo? Ninguém consegue. Então, cada um de vocês vai fazer a sua atividade e enviar ali. Né? Enviar ali. Vai abrir, vai entrar ali e vai enviar a atividade. Que atividade? Vocês vão construir um texto. E ali está a explicação e eu estou agora, né, me propondo a tirar qualquer dúvida que eventualmente persista. Envio de atividade AP3, vou ler para vocês. Você deverá, nesta atividade, em um primeiro tópico, apresentar uma avaliação sobre o trabalho em grupo do Seminário dos Livros. Uma breve avaliação, tá? Nessa avaliação, você irá discorrer sobre a atuação sua e a de seus colegas de grupo. Vocês vão fazer um comentário crítico, uma avaliação, autoavaliação, como que eu me vi nesta atividade e como que eu vi cada um dos meus colegas. Finalizando essa mesma avaliação com uma nota de 1 a 5. Olha, a avaliação do meu colega foi péssima, ele praticamente não fez nada, se quiserem até, olha, ele nem participou, é nota 0, ok. Eu botei 1 a 5, mas... Então, de 1 a 5. Não, ele foi excelente, foi, né? Eu fiz tudo, tá, nota 5, ok. Vocês vão fazer uma avaliação individual. Cada um de vocês avaliar a si e aos colegas do seu grupo, considerando a leitura do livro, o envolvimento, contribuição, ideias, participação, né, apresentação, enfim, façam a análise, né, de como foi a participação de cada um e atribuam essa nota. Neste mesmo
texto que vocês agora vão fazer rapidamente, façam essa breve avaliação, foi legal, gostei disso, gostei daquilo, a atividade foi boa, o livro, né, foi bom, isso e aquilo, brevemente, e eu quero avaliar agora os colegas do grupo e a mim mesmo. Bom, eu me dou nota 5, porque eu fui, né, interessado, eu li todo o livro, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, o meu colega tal, foi isso, foi aquilo, nota 5 também, tá. É isto. Feito isso, deverá ainda, num segundo tópico, destacar 2 dos livros que foram apresentados por outros grupos e que você achou interessante. Nós tivemos 10 livros. Então, vocês vão destacar 2 que acharam interessante e escrever de forma bem resumida, um resuminho, assim, né, um parágrafo para cada livro, o que mais te chamou a atenção nestas 2 obras, que tenha contribuído para a sua aprendizagem. Então, um parágrafo para um livro, um parágrafo para outro livro. Ah, professor, mas eu queria até escrever mais, porque eu achei muito legal aquele livro, eu queria falar mais. Ok, fica à vontade. Mas, pelo menos, um parágrafo para cada um destes 2 livros, não o teu, não o que tu leu, mas outros 2 livros. Trazer alguma coisa que tu tenha achado interessante, um texto que tu vai desenvolver. Isso é uma atividade agora, para ser feita agora, certo? E isso inicia a avaliação terceira, a AS. Como a AS foi, eu fragmentei ela, então eu vou ter o AP3, vou ter o AP4 e tal, eu vou controlar isso tudo numa planilha paralela, e aí depois, lá na AS, eu lanço a nota final geral, tá? Dúvidas? Alguma dúvida? Até que horas o senhor quer que a gente entregue, prof? Hoje. Tá. É hoje. Não, sim, eu só queria saber se tem algum horário limite. Não, eu gostaria que vocês fizessem agora, né? Eu até vou ficar aqui na sala um pouquinho mais e tal, para tirar dúvidas, né? O ideal é já fazer agora. Vamos ver as perguntas aqui, então. Oi. Eu fiquei curioso para conhecer o Vale, também queria. Ótimo discurso. Nossa, muito melhor. Não, também achei. Vai estar disponível só hoje? Sim. A princípio, só hoje. Quem não está na sala, nós temos alunos que não estão na sala, aí eu vou ter um controle paralelo, vou abrir um novo prazo, mas aí o critério vai ser diferente, tá? Então, sim, a princípio, a sala está aberta para o dia 4 de junho. Colocar os nomes de cada um, sim, coloca o nome de cada um. Olha, colega fulano, foi isso, colega Beltrano e tal. Já estou fazendo, ok? Professor, qual é o nome dos livros apresentados hoje? Hoje, primeiro foi Originais e o segundo foi Os Incansáveis. Isso aí, Edevaldo, até meia-noite. Adriana, mas eu quero o quanto antes, tá? Adriana, então, já vou lá fazer, é isso aí. Ai, Deus, a Júlia, tá, postei e não coloquei os nomes. Bárbara, tu já postou? Mas eu pedi, Bárbara. Olha procrastinar, olha a pressa. Como é que tu avaliou as pessoas sem colocar um nome? Mas tudo bem. Depois eu vou dar uma olhada lá. Alguma dúvida a mais? Na vida eu sou os originais. É isso aí, Adriana. Então tá. Mãos à obra. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou seguir aqui com algumas outras atividades, vou fechar minha câmera, mas estou aqui na sala, né? Estou conectado. Só vou encerrar a gravação agora nesse momento, porque agora é a atividade de vocês, então vou dar mais uma passada aqui. Vou apresentar a tela inteira, fazer o registro da presença. Última. E aí vou encerrar. E aí vou encerrar a aula. Já respondo ali no chat. Ok, fechamos o chat aqui. Parar a apresentação. E vamos encerrar a gravação. Deixa eu ver quem é que está no chat aqui. A gente pode finalizar a aula. Sim, se não tem mais dúvida, se está claro, eu agora, né, vou encerrar a gravação e aí aqueles que quiserem desconectar daqui não tem problema nenhum, tá? Encerrando a gravação. Eu queria só, assim, ó,
agradecer àqueles que realmente compraram a ideia, aceitaram a ideia, a provocação de ler um livro, e que fique, né, esse convite. Quem leu o livro e tal, sabe que cresceu, que acrescentou conteúdos, ideias, que trouxe desconforto, trouxe... Então, acostumem-se com isso. Tenham como um objetivo, pelo menos um livro nesta linha de gestão a cada semestre. Vocês vão ver o quanto isso vai movimentar vocês. Então, sigam, né, essa prática, instituam isso, façam disso um hábito, tá bem? Legal, vamos para o trabalho agora. Boa noite a todos, mas eu sigo na sala aqui, só estou interrompendo a gravação.